Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui com esse sol, né? Pensei, vou aproveitar da luz natural que tá tendo hoje, porque tá frio aqui, mas tá com sol, tá bem frio, tá bem friozinho, tá chovendo bastante, vai sair um sol. Eu falei, vou gravar um vídeo com luz natural. Eu não vou ficar aqui no sol, né? Senão fica feio, eu não consigo nem abrir o olho. Mas enfim, tem essa luz natural. Também meu celular é ruim, né? Daí fica estourado assim, né? Mas enfim, a luz natural fica boa. Como eu sei que vocês são fofoqueiros, né? Porque quando eu contei a fofoca do trabalho, vocês gostaram muito. E então eu vou contar outra fofoca. Só que dessa vez é uma fofoca da faculdade. Com uma menina específica. E tipo, gente, a última coisa que eu sou é uma pessoa barraqueira. Eu não brigo com ninguém. Eu tenho preguiça de brigar com as pessoas. Então, eu deixo passar, ficou quieta. Então, gente, me falem se vocês acham que eu estou exagerando ou se realmente a menina é chata pra caramba, né? Seguinte, tudo começou, né, num trabalho prático de genética. E eu tenho nessa matéria e nos trabalhos práticos, quem passa os trabalhos práticos pra gente é um professor que ele não gosta de dar o protocolo do trabalho prático pra gente. Ele quer que a gente pense num protocolo possível, o que a gente vai ter que fazer, etc, etc. E a gente tá trabalhando, né, em mutantes, em cogumelos mutantes para a via de biossíntese da adenina. Enfim, e aí ele falou assim, então vocês acham que a gente tem que colocar um mutante em qual meio de cultura, etc, etc. Aí vocês pensem aí o que vocês têm que colocar no meio de cultura. E aí cada mesa, né, que tipo no laboratório assim, tem uma mesa grande que tem um negócio de madeira assim no meio, que divide duas mesas de laboratório. E daí tem duas duplas por meia mesa. A cada metade de mesa vai ter duas duplas. E aí ele falou, a cada duas duplas, ou seja, 4 pessoas, vocês pensem juntos e venham escrever na lousa a proposta de vocês. Só que, gente, é um negócio assim, tipo, a gente pensa junto, escreve na lousa e o professor nem sabe quem que escreveu, é anônimo, porque ele quer que a gente se lance, ele quer que a gente pense e tudo, e depois ele vai lá na frente da lousa e ele circula as boas ideias, fala, isso aqui é uma boa ideia, mas enfim, a gente vai fazer desse jeito, desse jeito, desse jeito, enfim. É pra fazer a gente, tipo, pensar, sabe? Então é um negócio assim, tipo, super sem pressão, é só pra ver, só pra ele ver se a gente tá realmente assim no caminho ou se a gente tá completamente perdido, sabe? Enfim. E aí eu estava sentada com a minha dupla de laboratório do lado da dupla dessa menina aí. E aí a gente foi pensar juntas, né? E no começo eu já tinha comentado com a minha dupla de laboratório e a gente pensou assim, eu acho que o meio de cultura tal ele vai ser inútil para tal mutante. Enfim, eu não vou explicar para vocês o contexto das mutações, etc. Mas eu pensei, acho que é meio inútil a gente colocar esse meio de cultura, porque de qualquer maneira ele vai poder se desenvolver nesse meio de cultura, enfim, nananana, então não vai dar pra fazer controle nenhum. Enfim, pensei nisso com a minha dupla concordou comigo, beleza. Aí a gente virou pra elas e falamos assim, então, eu falei, né, porque a minha dupla ela é mais tímida, daí eu falei assim, então, com a minha dupla, a gente pensou que o meio de cultura tal, pra esse tipo de experiência, ele vai ser meio inútil, né, tipo, acho que não vai ter tanto interesse experimental. Elas falaram, a gente pensou na mesma coisa, beleza, então. Então, quais meios de cultura vocês acham que tem que fazer? Aí a gente falou, meio de cultura tal, 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 tal. Beleza, pensamos em 4 meios de cultura diferentes. Eu falei assim, beleza, posso ir anotar então na lousa o que a gente falou? Elas me deram a confirmação, pode ir lá escrever. Eu falei, beleza. Fui lá e escrevi os meios de cultura que a gente achou. Aí, beleza, todo mundo foi lá escrever na lousa, pá.
E aí o professor começou a falar, ó, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, tipo, na louça, né? E aí chegou no que a gente tinha escrito, que, né, fui eu que fui lá escrever na lousa, mas era a ideia de nós 4 juntas. E o professor falou, não, esses 4 meio de culturas aqui estão bons, só que vocês escreveram que não precisa do meio de cultura tal, que ele não vai servir pra nada. Daí ele falou assim, até que é uma boa ideia, realmente a gente poderia pensar que não vai servir pra nada, mas é sempre bom ter esse meio de controle para fazer um controle. Porque sempre que você faz uma experiência, você tem que ter um controle. Então, mesmo se experimentalmente não vai trazer a informação que a gente quer, é sempre bom ter um controle, etc. Mas, ok. Vocês erraram nisso, mas ok, tá tudo certo, beleza. E, gente, é um negócio assim, bem tipo, o professor só tava falando que a gente errou em falar que não precisava daquele meio, porque era aquele meio importante pra fazer um controle da experiência. E tá tudo bem, gente. Sabe? Inclusive, elas tinham concordado. Quando o professor circulou e falou que tava errado, a menina fez uma cara, tipo assim, de, né? E ela começou a fazer uma cara meio de brava, assim, e começar a cochichar com a amiga dela, tipo, e começou a olhar, assim, pra gente, assim, sabe? Aí eu fiquei, tipo, ela tá no 5º ano? Não é possível, porque, tipo, a gente combinou juntas e, tipo, não tem problema. O professor só falou que era pra gente ter posto isso, mas não tem nada de nota, não tem nada de nada, não tem pressão, é assim, gente. O método científico você pensa, às vezes você tá certo, às vezes você tá errado e tá tudo certo, sabe? Daí ela ficou, tipo, olhando meio cochichando assim. Aí eu achei esquisito, né? Porque tanto é que eu não posso, né, julgar a menina sobre isso, porque eu não sei o que ela falou pra amiga dela. Mas eu sei que ela tava olhando muito mal pra mim. E, quer dizer, pra mim não, pra mim, pra minha dupla. E eu achei esquisito. Eu falei pra minha dupla, eu falei, nossa, não sei, tô achando esquisito. Aí a minha amiga falou assim, não, você tá brisando, relaxa, não é isso. Só que, gente, fiquei com um pressentimento ruim. E ela falou, não, é que você tá meio mal-humorada hoje, que eu tava doente, gente. E eu fui pra aula mesmo doente, tava mal. E ela falou, não, é que você tá doente, você tá mal-humorada, você tá achando que é isso. Mas eu falei, bom, tudo bem, né? De qualquer maneira, eu não ia tirar satisfação com ela, porque eu não sou desse tipo, gente. Eu ia deixar passar, deixei passar, enfim. Falei, bom, tudo bem. Daí, outra coisa que aconteceu, que, tipo assim, não foi direcionado pra mim, mas já dá uma noção da índole da pessoa. Ela tava contando pra amiga dela que ela ia trabalhar de babá. E ela começou a dar risada do nome das crianças que ela ia cuidar. Isso já dá uma noção meio que da índole da pessoa, sabe? Porque, sei lá, você tá sendo pago pra cuidar das crianças e você, tipo, em vez de cuidar, você tá tirando sal do nominho delas, sabe? Tipo, que dó. Sei lá, achei ruim. Porque eu, inclusive, trabalho de babá, já trabalhei de babá. Agora, atualmente, estou sem nenhuma família. Mas eu trabalho de babá, direto. E, tipo, sabe, sei lá, acho meio esquisito você, tipo, ficar falando isso das crianças pelas costas dela. Ai, mas tudo bem, pelo menos eu ganho bem, não sei o que, não sei o que. Eu fiquei, tipo, nossa. E também pra dar um contexto, gente, porque eu, mesmo se nada tivesse acontecido, eu já não curto o jeito que ela é. Porque sabe quando a pessoa fala, e você tem a impressão que a pessoa tá, tipo, te criticando só pelo jeito que ela fala, porque ela fala de um jeito grosso, ela fala as coisas, tipo, meio assim, meio grossa, meio, ela já é assim naturalmente, e é o tipo de pessoa, é uma coisa que eu não gosto, eu gosto quando você fala comigo certinho, bonitinho, não assim, tipo, ai, porque não sei o que, tipo, ela fala já de um jeito provocador, não sei se provocativo, sei lá. Ela já fala de um jeito meio ruim, sabe? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Bom, enfim. Vamos passar pra fofoca de verdade, tá? O que aconteceu realmente. Pra não gostar dessa menina. Porque até aí, meio que, tipo, ok, meio que tudo bem. Talvez seja coisa da minha cabeça que ela não fofocou sobre mim, sobre minha amiga. Tá. Ontem, que foi sexta-feira, a gente tinha uma atividade pra fazer. Que era assim. Todo mundo tinha que ler 2 artigos científicos. Um artigo científico, você ia ter que apresentar ele na frente da sala. Apresentar quais foram as experiências feitas. E o outro artigo que você leu,
outro grupo ia apresentar ele na frente e você ia ter que pensar em perguntas para perguntar para esse grupo, né? Então, eu tinha preparado minha apresentação e preparado perguntas para o grupo que ia apresentar o outro artigo. Quem que ia apresentar o outro artigo e quem que eu tinha que e para quem que eu ia perguntar as coisas? Padita Cuxa. Beleza. Chegando lá, no dia, o que foi ontem no caso, o professor falou assim: eu vou deixar uns 10 minutinhos para vocês conversarem entre vocês, entre as duplas das perguntas e as duplas das apresentações, assim, para vocês verem se tem alguma coisa pra conversar antes de começar a apresentar, beleza. Nesse meio tempo, a minha dupla das perguntas, que era um menino lá, que eu nem conheço direito, mas foram grupos atribuídos assim aleatoriamente. Ele falou assim, vamos lá falar com as meninas, falar as perguntas que a gente achou pra ver se não vai, pra ver se as perguntas não estão muito difíceis pra elas, porque não queremos travar elas. Então eu falei, não, tudo bem, vamos lá. Fomos lá falar com a menina. Já chegamos lá e ela já começou a falar toda torta com a gente. E aí eu falei assim, eu preparei isso como uma pergunta. Daí ela falou assim, nossa, dá uma relaxada aí. Esse negócio nem vale nota. Pergunta uns negócios mais fáceis, não sei o que. Eu falei, bom, tudo bem. Eu falei, tá, mas você quer que eu pergunte o quê? Porque foi isso que eu preparei na minha casa. Eu li o artigo e foi isso como dúvida que veio na minha cabeça. Então, fala pra mim o que você quer que eu pergunte, porque eu realmente foi isso que eu preparei. Ela falou, tá, vou ver o que dá pra você perguntar aqui, pra ser fácil pra mim. Eu falei, bom, tá bom, né? Fazer o quê? Aí, uns 5 minutos depois, ela falou assim, você vai perguntar um negócio sobre a diminuição. A diminuição que fala, gente. Nossa, eu fico toda perdida misturando francês e português. Enfim, você vai perguntar por que a quantidade de sais biliares ela diminui na condição tal. E depois você vai perguntar quais tipos de experiências a gente poderia fazer para confirmar esses resultados. Eu falei, beleza, vou perguntar isso então. Anotei as perguntas. Elas apresentaram. Chegou no final da apresentação delas, a minha dupla levantou a mão. A minha dupla, só que assim, a minha dupla das perguntas como eu falei, é um menino que eu nem conheço, ele tava sentado lá do outro lado, eu tava sentada aqui, tipo, nada a ver. Era só dupla, assim, atribuída pra perguntar pra esse grupo, mas não foi um trabalho em grupo que a gente fez, era só, tipo, enfim. A gente tinha que preparar perguntas pra esse mesmo artigo, mas enfim. E antes, eu tinha visto a menina ir lá falar com ele. Aí eu falei, eu acho que ela foi dar a mesma coisa pra ele, tipo, foi dar perguntas pra ele perguntar. Ele levanta a mão e pergunta assim, quais são as experiências possíveis para fazer possíveis para confirmar esses resultados? Ou seja, ela deu a mesma pergunta pra mim e pra ele. Então eu já fiquei com só uma pergunta, só faltava uma pergunta. Aí ela foi lá e respondeu. Continuou a apresentação. Chegou na parte dos sais biliares, a menina explicou tudo sobre os sais biliares. Ela explicou por que os sais biliares diminuíam, ela explicou o que a bactéria fazia com os sais biliares, que ela transformava os sais biliares em primário, secundário, ela explicou tudo sobre os sais biliares. E o que ela tinha falado pra perguntar? Por que tinha uma diminuição dos sais biliares, sendo que ela tinha acabado de explicar por que ia baixar os sais biliares. Ou seja, na minha cabeça eu falei, velho, eu não vou levantar a mão e perguntar isso, porque a minha fita vai queimar com o professor, né? Porque o professor vai falar, nossa, mas ela tá perguntando um negócio que ela acabou de explicar. E também, gente, com meus colegas de sala, eu ia levantar a mão e perguntar isso, todo mundo ia achar que eu era burra, porque ela tinha acabado de explicar o que ela falou pra perguntar. Porque geralmente quando você deixa um assunto meio mal explicado,
explicado é que você tá esperando que esse assunto mal explicado, que não é que você não sabe, é que você sabe, só que você tá deixando esse assunto mais de lado, que você tá esperando o professor perguntar, e aí quando o professor perguntar, aí você vai desenvolver tudo, ou o pessoal da sala perguntar pra você terminar de desenvolver essa ideia, porque não vai dar tempo no tempo da apresentação. Isso é uma estratégia normal, entendeu? Só que aí o que ela fez? Ela quis me queimar, Eu falei, cara, eu não vou levantar a mão, me queimar minha fita na frente do professor. Queimar minha fita. Com um pessoal da minha sala também. E eu falei, nossa, que mina burra, né? Não é possível. Aí eu falei, quer saber? Eu não devo nada pra essa menina. Eu levantei a mão e fiz as minhas perguntas que eu já tinha redigido. Entendeu? Porque se, eu já fui legal de ir lá perguntar pra ela, posso perguntar isso? Ela falou, não pergunta. E aí ela me deu a pergunta pra perguntar, só que ela quis me queimar. Aí eu não perguntei, eu perguntei as perguntas que eu já tinha escrito. Tanto é que a atividade era essa. A atividade não era assim, pergunte pro seu colega qual pergunta vai ser boa pra você perguntar pra ele. Aí eu falei assim, não, tô nem aí. Não vou queimar minha fita na frente do professor pra ele me achar burra, né? Daí eu levantei a mão e perguntei as coisas que eu já tinha escrito no meu papel. Essa menina, ela olhava pra mim, porque ela não soube responder daí a pergunta, né? E o professor falou, nossa, ótima pergunta. Dá pra ver que você realmente leu o artigo, que você analisou as figuras, os gráficos e pá. Porque foi o que eu vi, gente. Ler um artigo científico dá trabalho. Você tem que... Pra você ter uma pergunta sobre um artigo, você tem que ler o artigo, você tem que ver as figuras, você tem que entender os gráficos. Você tem que entender do que tá falando. Eu falei, cara, eu não li esse artigo pra nada. Entendeu? Eu li o artigo para perguntar uma pergunta normal. Perguntei. O professor, realmente, né? Não sei o que. Uma boa pergunta, papapá. A menina não soube responder, ficou me olhando com cara de... E depois ela foi lá, acabou a apresentação, ficou cochichandinho com as amigas dela. Pra variar, né? Pra variar. Só que, gente, eu pensei assim, tô nem aí, porque eu não quero queimar minha fita com o professor. Eu falei, problema dela. Se ela quisesse que eu perguntasse uma coisa fácil, ela só tinha que me dar uma pergunta que ela já tinha estudado, já sabia a resposta, só que ela não ia explicar. Porque se ela explicasse, eu perguntasse a mesma coisa, vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Enfim, fiquei brava. Mas, gente, igual, também não fui lá falar com ela, sabe? Não quero arrumar confusão pra minha cabeça. Deixei passar. E, última coisa. No meu grupo de TD, que é trabalho dirigido, né? Que são, tipo assim, que tem as aulas no anfiteatro, tem as aulas de trabalho prático e as aulas desse negócio aí, que chama TD, né? Que é trabalho dirigido, que é você tá em sala com o professor e em grupos menores de tipo 30 pessoas, 35. E ela está nesse meu grupo menor, porque no anfiteatro tem muita gente, né? Mas esses grupos menores, eu tô no grupo B3, por exemplo, e ela está no meu grupo B3. E no grupo B3 tem 3 Camilles, gente, porque aqui na França Camille é um nome muito comum. Então tem um monte de menina lá na faculdade que chama Camille. E, tipo, normal, né, gente? Tá na faculdade, né? Tem um monte de gente. E aí, quando tem alguns professores que vão fazer a chamada e eles chamam o nome da pessoa, tipo, direto assim, né? Ele fala Camille, só que a gente não sabe de qual Camille ele tá falando. Aí a gente tem que levantar a mão e falar assim, professor, você pode chamar pelo nome e sobrenome? Porque tem 3 Camilles e a gente não sabe quem você tá chamando. Aí ele, tá bom. Nisso, gente, quando ele chamou Camille pela primeira vez, a gente ficou meio confusa e meio que as 3 levantaram a mão, assim, tipo, a gente ficou meio perdida, assim. Aí, ela e as amigas dela começaram a dar risada, tipo assim, começaram a dar muita risada. E eu tava sentada na frente delas, ou seja, eu tava ouvindo tudo que elas estavam falando. E elas falaram assim, ai, olha isso, as 3 Camille perdidinhas, ai, elas têm nome muito comum, é isso que dá, né? Fica toda perdida quando chama elas, não sei o que, kkkk, tipo... Você tem quantos anos, querida? Daí, beleza, a gente falou isso pro professor, falou, professor, você pode chamar pelo nome e sobrenome. Aí ele chamou todo mundo e
toda vez, as 3 vezes que ele chamou uma das Camilles, elas davam risada. Tipo assim, ele falava Camille tal. Aí, quando ele chamava o nome de uma Camille, elas cascavam o bico. Elas davam risada como se fosse a piada do século, mano. Ai, passou mais um avião, enfim. Tipo, sei lá, muito infantil, gente. Meu Deus, tá dando risada porque tem 3 Camilles na sala. Nossa, que coisa mais engraçada, hein? Nossa, você é uma comédia mesmo. Obviamente, de novo, gente, não falei nada. Não sou uma pessoa barraqueira. Não quero arrumar treta pra minha cabeça. Não quero nada disso, entendeu? Enfim, comentem. Falando se vocês estão me achando muito exagerada ou se a menina é chata mesmo. Porque, nossa, eu achei muito chata. Inclusive essa história aí, essas histórias, né? Contei isso pros meus pais, porque eu conto fofoca pros meus pais, né? Contei pros meus pais e eles falaram, nossa, que esquisito uma menina tão infantil, assim, na faculdade. Tipo, se fosse na escola, assim, aqueles negócios, né? Tipo assim, de ensino médio. Minha irmã menor, ela tem 14 anos, vai fazer 15 logo. Mas enfim. Ela conta umas histórias desse nível. Só que, tipo, ela tem 14 anos e eu tenho 21. Então, tipo, fico pensando assim, não, tudo bem, quando a minha irmã me conta umas picuinhas, umas fofoquinhas dessas com as menininhas lá da escola, eu falo, não, é normal, né, gente, elas têm 14 anos. A menina tem 21 anos na fuça e fazendo uns bagulho desse, sabe? Ai, gente, não sei, eu não tenho paciência pra isso. Me digam nos comentários se vocês acham que eu sou exagerada ou se a menina é realmente chata. Enfim, a menina nunca vai ver esse vídeo, não citei o nome dela. E ela não fala português, inclusive, então tá tudo certo, né? Não expus a menina, não com risco de processo. Aquelas, né? Mas enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de fofoca de faculdade. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo, tá bom?